Você já fez parte ou ainda faz parte de um grupo chamado Síndrome de Salvador, Salvadora? Eu já. Eu digo já porque, graças a Deus, eu reconheci esse padrão que eu tinha e prometi para mim mesma, né, que daqui para frente eu não vou mais cair nessa. O que é a Síndrome da Salvadora? A Salvadora é aquela que coloca a prioridade do outro na frente da sua. Seja isso em relacionamento amoroso, seja isso em amizade, seja isso em trabalho. É aquela que mesmo cansada, sem energia, ainda provém, né, a energia dela para outra pessoa. E por que ela faz isso? Porque ela tem dentro dela um trauma de rejeição, né, um medo de ser rejeitada, um medo de ser abandonada. E isso faz com que ela sempre coloque a outra pessoa em primeiro lugar. Ou seja, muitas vezes ela se cala, ela faz de conta que não viu, ela faz de conta que não sabe, mas no fundo, ela sabe que o que está acontecendo ali é uma manipulação. E quem se aproveita muito disso é o narcisista. A Salvadora, ela é a presa fácil, né, para o narcisista, que diria uma simbiose, né? Os dois se alimentam nas suas características, né? A Salvadora de prover tudo e de alimentar o ego do narcisista, e o narcisista, lógico, né? Aquele que gosta de ter o seu ego alimentado, se sente muito confortável nessa situação, porque ele pode manipular situações da maneira que a pessoa achar melhor, né? E os interesses dela. E é muito difícil quando você é salvador, salvadora, de você primeiro reconhecer isso e sair dessa situação. Geralmente a saída acontece por algo inusitado, ou o que eu chamo intervenção divina. E esse foi praticamente o meu caso, uma intervenção divina. A casa cai, você não está preparado para aquilo e não espera, né, traição, não espera mau caratismo, mas acontece. E aí você se vê perdido, porque tudo aquilo que você mais temeu acontece, que é a rejeição, que é o abandono. E não é fácil, você realmente vai num lugar bem escuro, né, bem triste. Muitas pessoas não conseguem sair disso, muitas pessoas têm coragem, né, de encarar o restante da vida por estar tão fragilizado. Mas no meu caso, graças a Deus, eu consegui usar a dor como degrau para autodescobrimento, né? Autoconhecimento, diria assim. Não é um processo fácil, e para isso você precisa começar pelo amor próprio, e para começar pelo amor próprio você tem que ir fundo nas suas sombras, reconhecer o seu papel nessa relação, né? Qual é a parte, porque minha avó sempre dizia, né, que para dois brigar, para ter uma briga é necessário dois, né? Para ter um amor é necessário dois, para ter uma manipulação é necessário dois. Mas são necessários, né?
Errei o português aqui, desculpa, viu, gente? São necessários dois, são necessários duas pessoas. Então, você tem a sua parcela dentro dessa dinâmica, mas o que eu analiso é que tudo que eu fiz como salvadora, eu não fiz por maldade, eu nunca tive a intenção de manipular com maldade. Não, talvez o se doar para mim significava amor e proteção, né? Me proteger de não sofrer, de não ser abandonado, não ser rejeitado. Mas o outro lado, que é o narcisista, ele faz com maldade. E aí a coisa pega, né? Uma coisa pensada, uma coisa manipulada, quando né, os fatos são planejados. Porque o Salvador não planeja, ele age baseado no trauma dele, né? Na fraqueza dele. E o narcisista não, ele calcula, ele medita, ele mede cada passo, cada fala. E o narcisista, ele usa a tua fraqueza contra você mesmo. Então, se você sente o medo de ser abandonada, de ser rejeitada, ele vai acentuar de formas sutis coisas que reforcem isso em você. Então, cada vez mais você fica sujeito à manipulação dessa pessoa. E aí, quando você acorda, né, quando a coisa acontece, quando a traição acontece, e você se vê perdida sem chão, aí você tem duas opções. Ou você se entrega, né? Ou você se entrega pra vida. Se entrega pra vida não, né? Se entrega sem vida, né? Porque e você fica naquele buraco escuro, lamentando e fazendo papel de vítima, ou então você usa isso como forma de crescer. E eu usei isso como forma de crescer. Hoje, já quase 2 anos, né, disso, eu me fortaleço a cada dia e já tive algumas, né, experiências no decorrer aí desses 2 anos que me mostraram que eu estou no caminho certo, no caminho de cura, e que eu estou principalmente no caminho de autovalorização, de auto-amor. Então eu já não dependo do amor do outro, da validade do outro, para eu ser feliz, para eu estar em paz. É o acordar, né? É o acordar para a vida e ver que você tem valores, que você é uma pessoa, eu me considero uma pessoa boa, uma pessoa com muitos valores bons, com honestidade, com lealdade. E, enfim, sigo a minha vida, tenho minha consciência em paz. Já revi muito, né? Trabalhei muito com as minhas sombras na parte da salvadora, na parte da vítima, né? Quando você se esconde atrás do seu trauma como desculpa para viver, né, e agir. E hoje, mais consciente, mais madura, eu posso dizer que eu saí do grupo das salvadoras. Não sou mais, não vou, não faço mais o papel masculino da relação em nenhuma esfera, em amizade, em família, em trabalho, em relacionamento amoroso. Eu hoje sim estou mais em contato com a minha feminilidade, com meu eu divino, né, feminino, de nutrição. Estou aprendendo a receber, porque receber para mim era algo muito difícil. Muito difícil receber, então eu dava muito e recebia pouco. Mas hoje eu consigo ocupar esse espaço de que sim, eu sou merecedora de receber e receber muito, de receber toda a prosperidade e abundância que a vida tem para me oferecer. E fica a dica, né? Se você está nessa relação, quem saiu já sabe, já fez o processo, ainda pode estar no
buraco negro lá, mas olha, se inspirem na minha pessoa. Eu estava assim num buraco negro muito profundo, onde eu não via esperança do dia seguinte. Cheguei no momento de conversar com Deus para me levar. Eu honro muito a minha vida, nunca tentaria contra a minha vida. Já tentei isso uma vez nos meus, sei lá, 20 e poucos anos, no término do meu primeiro relacionamento, quando a gente, não tem a base ainda estruturada, e eu vindo já, do trauma infantil, dessa falta de amor, falta de acolhimento, de não me sentir suficiente, de não me sentir amada. Eu tentei me jogar nessa do carro e, como sempre, eu tenho uma proteção divina muito grande. Eu senti alguém me puxando, nas minhas costas, e quando eu olhei para trás não havia ninguém. Então eu considero que o meu anjo com certeza estava ali presente. E desde aquele dia eu sentei no meio fio, eu chorei muito, e desde aquele dia eu fiz a promessa a Deus que eu honraria a minha vida todos os minutos dela. E nesse momento, há 2 anos atrás, onde eu cheguei nesse poço profundo, eu conversei com Deus e eu falei para ele: olha, eu não vou fazer nada, eu prometi para você que eu não ia fazer nada contra a minha vida, mas se você quiser me levar aqui agora, eu estou pronta para ir. E aí eu já contei, num outro vídeo que eu dormi no chão do banheiro, no outro dia acordei e a primeira olhada que eu dei no espelho, eu falei que eu me amava e comecei o trabalho do Mirror Work e tô aqui hoje. Tô na minha viagem e decidi ter esse tempo, decidi set boundaries, criar barreiras para me afastar de pessoas tóxicas, de pessoas que não estão alinhadas na minha nova Marisa, que não me entendem ainda, que não, enfim. E o que eu fiz, eu tenho a certeza 100% no meu coração que foi a escolha certa. Estou muito em paz, e hoje para mim a paz é minha primeira prioridade, estar em paz. E quando você está em paz, você é autêntico, você toca, a sua essência. E nada melhor do que viver livre de máscaras que a sociedade diz que você precisa para encarar a sociedade, em algumas vezes. Tem muita cobrança, muita cobrança em todos os lados. Mas chega um ponto da vida, eu não sei se é a idade, eu não sei se é amadurecimento, eu não sei se foi o que aconteceu comigo, a maneira que eu dei, mas chega um tempo que você não tá nem aí pro que as outras pessoas vão falar ou deixar de falar de você, o que pensa ou deixa de pensar. Você liga o F, literalmente liga o F e só vai. E eu nunca tive medo de recomeçar na minha vida. E se tudo isso que eu estou fazendo, eu não acredito que vá me levar, de volta ao ponto zero, mas se voltar, eu tenho a certeza no meu coração que eu tenho força, resiliência e muita vontade de viver, que eu vou sair de lá assim, porque agora eu já sei o caminho, eu já tive lá no chão, eu já tive lá nesse lado negro. De lá não passa, de lá não passa. Então vai minha esperança para você, se você tá nesse buraco, noite escura da alma, tem saída. Para qualquer problema que você tenha, tem saída. Tem saída e só depende de você. Só depende única e exclusivamente do que você tem aqui dentro, do que você tem aqui no coração. E se você for para dentro, através do silêncio, através da meditação, através do corte das distrações, você vai se encontrar. E não existe lugar melhor
do que esse dentro de você. Eu no momento eu sou homeless, eu não tenho casa, né? Eu tô viajando, eu não tenho casa. Mas a casa principal que eu preciso é a casa que está dentro de mim. E essa ela tá limpa, ela tá arejada, ela tá com flores, ela tá iluminada. E é isso. Você faz o seu lar dentro de você. E é o melhor lugar que você pode. É o lugar mais seguro que você possa estar, é dentro da sua casa. Que é onde você encontra com Deus. Aqui dentro, porque eu não preciso de nenhum templo para encontrar com Deus. Deus caminha comigo todos os dias, eu converso com Ele diretamente como eu estou conversando com você agora. E essa ligação cada vez mais se estreita e a força que Ele me dá todos os dias, a coragem e a confiança que eu estou muito, muito, muito bem protegida. Muito. Com Deus, com meus anjos, com os meus ancestrais, com todos, né, caminhando comigo. E eu sou muito grata por esse amparo, por essa proteção. E esses vídeos são para isso, para espalhar a luzinha, para acender a chama, talvez de alguma pessoa que vai assistir o vídeo, inspirar alguém, e ver que se eu conseguir, você também consegue. Essa é a minha mensagem de hoje. Mantenham o amor no coração de vocês durante esses tempos de guerra, tempos escuros. Mas eu posso dizer para vocês que eu estou aqui no Nepal. Não há um sinal de nada aqui, não há sinal de medo. As pessoas aqui, elas conseguem, a maioria das pessoas, elas têm as hortas, elas têm nas vilas. Eu andei em algumas vilas aqui afastadas. Se guerra acontecer, eles não estão nem aí. Eles simplesmente, eles continuam a vida deles como se fosse hoje, como se fosse ontem. Porque eles são autossuficientes, eles têm toda a comida que eles precisam, eles têm água, eles têm eletricidade, né, solar, enfim. E aí você vê que às vezes o simples é muito poderoso, né? Porque hoje talvez o pior lugar para se estar em tempos de guerra são em cidades grandes, né? Que você tem toda a sua infraestrutura, porque se acontecer alguma coisa você não tem pra onde ir, você não tem onde comer, você não tem o que fazer. Mas o povo que vive nessas montanhas, eles tiram isso de letra. São coisas para se refletir, às vezes o menos, né? Como eu falei, o menos é mais. E a simplicidade desse povo e a alegria, a paz que eles têm aqui é priceless, não tem preço, não tem preço. Então é isso, né? Misturei um pouco os assuntos, mas a mensagem final é essa. De novo, vai pra dentro e sinta. E assim, se você tá num relacionamento, seja ele qual for, se você sente aquele nozinho no estômago, né? Nozinho na guts, né? Como eles falam. E você vê aquela red flag, por favor, aceite isso. Não, tipo, deixe passar. Eu deixei passar tanta red flag, tanta bandeirinha vermelha sinalizando assim, ó, perigo, 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 e eu deixei passar, porque eu queria salvar, porque eu achava assim, nossa, eu vou salvar, né, eu vou mostrar, eu vou dividir meu conhecimento, e a pessoa vai mudar, e o pessoal do trabalho vai reconhecer, e a família, né, vai chegar mais perto, vai acordar. Os amigos, né, vão ser mais leais e mais autênticos. Não acontece, não acontece. Faça a mudança para você, mude você primeiro e aí o mundo ao seu redor vai mudar. E se ele não mudar é porque ele não pertence ao seu novo mundo. É porque as energias não se alinham mais, as vibrações não se alinham mais. E deixe ir. São pessoas sim que fizeram parte da sua vida, da minha vida, que eu continuo tendo amor, né? Pela fase que foi vivida, mas que já não pertence mais.
E aí você tem que deixar ir. Deixar ir. Perdoar a si próprio, principalmente, né, por ter se colocado nessa situação. E perdoar também a outra pessoa. E eu perdoar a outra pessoa não é dizer, tudo bem, vem cá, vamos ser amigos, vamos ser companheiros de novo, vamos trabalhar juntos de novo. Não é isso. E perdoar a outra pessoa é simplesmente você já não viver na vibração dela ou do que aconteceu. E isso é libertador. Isso não tem preço. Bom, é isso. Paz, amor e luz, principalmente agora nesse momento tão, cruel na nossa história. É isso.